Conversa com meu povo. Santa ingenuidade. Em processos de aquisição da casa própria ou em outras transações comerciais que envolvem famílias, não é raro que as responsabilidades sejam assumidas pelas mulheres, mães que trazem sobre si tarefa de ser chefes de família, consideradas mais confiáveis. Em nosso estado, mais de 734 mil famílias são chefiadas pelas mães. E não poucas vezes as avós, que também exercem a tarefa paterna. Esses e outros dados apontam para uma mudança profunda nos papéis desempenhados pelos homens e pelas mulheres na sociedade. De um lado, a paternidade e a maternidade estão presentes em nossa natureza humana. Toda pessoa recebe esta missão, ainda que de formas diferentes. Ninguém nasceu para a esterilidade, mas todos nascemos para gerar, e não poderia ser de outro modo, pois somos imagens e semelhança de Deus, no qual estão presentes as características que no ambiente humano chamamos de paternidade e maternidade. E é o que de mais decisivo e maravilhoso Jesus nos contou a respeito de Deus. Ele é Pai que nos ama. Mas há uma crise na maternidade e, de modo especial, na paternidade. De fato, a vocação paterna está em crise, o que leva a uma carência de lideranças maduras e corajosas no mundo. E quando faltam pais, idolatra-se a imagem de uma eterna juventude. Não basta ao homem ter filhos. É necessário assumir de forma madura o modo de amar para ser pais. Constatamos a ausência dos pais, ausência física, ausência afetiva, com medo de expressar carinho e afeto, ausência normativa, que sejam claros os critérios, sem medos de estabelecer limites, homens capazes de amar com vigor, assumindo a masculinidade e os traços de ternura que o próprio Deus, forte e terno, plantou no coração. Há um pedido que pode soar ingênuo, daí o título da nossa meditação. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa destas obras. Bendita a ingenuidade de Filipe, que nos aponta o essencial que é conhecer o Pai. Com frequência se afirma que é difícil conhecer a Deus como Pai, porque os modelos de paternidade estão em crise na Terra. Quando, na verdade, é o céu e a paternidade de Deus que vêm a ser acolhidos como modelo. É para o Pai eterno que os pais da terra hão de levantar os olhos
para contemplar o modo de viver aqui a sua sublime vocação. Para nosso consolo e formação, Jesus se mostra como aquele que é verdade e vida. Verdade e vida que hão de ser alcançadas passando pelo caminho para o Pai, que é Ele mesmo. Tanto os pais, como as mães ou filhos ou qualquer pessoa que queira realizar-se plenamente, tem no relacionamento com Deus ponto de chegada, mapa, caminho, sustento. Aos cristãos cabem responsabilidades irrenunciáveis. Não lhes é lícito viver como órfãos ambulantes, lamentando-se da vida, sabendo ter Pai no céu, vivem para gerar vida e relacionamento, cabendo-lhes sempre a iniciativa do serviço e do amor a todas as pessoas, sem exceção. Seu relacionamento com os outros é de transbordamento da vida plena que encontraram. A paternidade e a maternidade a serem restaurados no mundo são assumidas como tarefas por eles. É próprio dos cristãos a paixão pela verdade, que abraçam com toda clareza e oferecem sem violentar nem impor, dando razões da esperança que move seus corações, a quem quer que seja. O caminho que percorrerem é o do seguimento de Jesus Cristo. O Evangelho é sua luz e bússola segura. Sabendo que nasceram do amor eterno do Pai, ninguém lhes tira a alegria. Tais características da vida cristã não são privilégio de poucos. Antes, a todos os que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é aberta tal possibilidade e entregue esta missão de restauração. Para tanto, o caminho da conversão pede verdadeira violência interior positiva, segundo a recomendação do apóstolo São Pedro: despojai-vos de toda a maldade, de toda a mentira, de toda a hipocrisia, de inveja e de toda a calúnia. Com pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a nação santa, o povo que ele adquiriu, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas à sua luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora, porém, são povo de Deus. Os que não eram objeto de misericórdia, agora, porém, alcançaram misericórdia. Nada de moleza e pusilanimidade. Antes, a coragem e a firmeza de quem edificou a casa de sua existência sobre a rocha que é Jesus Cristo. Cada pessoa, no grande ou pequeno espaço que lhe cabe na vida, deu o primeiro passo. Outra expressão do percurso a ser feito é a criatividade, responsabilidade, capacidade de decisões fortes. Diante do desafio da atenção aos mais pobres, as primeiras comunidades cristãs descobriram soluções inovadoras, como testemunha o texto dos Atos dos: reuniram a multidão dos discípulos e disseram:
Não está certo que nós abandonemos a pregação da palavra de Deus para servirmos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para que lhes confiemos esta tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um prosélito. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Irmãos e irmãs, a positiva multiplicação de pastorais e serviços existentes na igreja expressa justamente esta disposição para mostrar a face de Deus, através dos frutos da ressurreição do Senhor Jesus, caminho, verdade e vida, postos à disposição na igreja e para o serviço do reino, pelo Espírito Santo que nos conduz. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. E agora queremos responder algumas perguntas que as pessoas nos mandaram. Tayana Albuquerque. O Papa Francisco selecionará mulheres para participar do sínodo? O senhor pode explicar? Esse sínodo que o Papa realiza neste ano e no outro ano, chama-se Por uma Igreja Sinodal, comunhão, participação e missão. Preparado com atividades nas dioceses, nos países, nos continentes. O sínodo que nós participamos da Amazônia, havia também representação de leigos, homens e mulheres, escolhidos, tantas dessas pessoas, pelas suas competências, pela sua preparação, na parte técnica, na parte científica, de comunicação e tudo isso. O Papa Francisco tomou uma decisão de que neste sínodo deste ano e do próximo ano, os participantes, não só os bispos, poderão também ter o poder de voto. O sínodo decide alguma coisa? Não. O sínodo reflete, pensa, conversa, escreve e entrega para o Papa um documento. O governo do Papa, o governo da Igreja, cabe ao Papa. Depois de cada sínodo, ele faz uma exortação apostólica. Por exemplo, o sínodo sobre a Amazônia, ele fez uma exortação apostólica chamada Querida Amazônia. E ali, ele selecionou no documento final, das falas das pessoas, aquilo que ele considera adequado como orientação. Não é como um parlamento. Então agora nós temos 150 votos contra 100, então está decidido. Não. O sínodo não é um parlamento, não decide as coisas, mas propõe, é uma assessoria, é uma ajuda ao ministério do Papa. Cabe a ele, como sucessor de Pedro, depois fazer a exortação apostólica que julgar conveniente após a realização do sínodo, que terá 2 partes, outubro de 2023 e outubro de 2024. Então, ele decidiu, e foi publicado há pouco tempo esse decreto, que todos os que estiverem no sínodo, homens e mulheres, bispos, padres, religiosas, religiosos,
essas pessoas poderão votar nas conclusões. Não significa decisão de governo da igreja. Então, essa é a explicação que eu posso dar. Juscelia Cardoso, de Belém. Qual a maior e mais importante discussão feita na reunião dos bispos do Brasil? Olha, foi um momento de avaliação de tudo aquilo que se realizou nesses últimos 4 anos. Tem um volume muito interessante, um relatório de tudo aquilo que se fez na catequese, na evangelização, na liturgia, no enfrentamento da situação difícil da pandemia. Foram dias de extrema riqueza de conteúdo e de avaliação da caminhada da igreja no Brasil. Só que era final de mandato, então houve uma eleição para a presidência da CNBB. Então, presidente, 2 vice-presidentes e um secretário-geral. E a eleição também dos presidentes das comissões pastorais da CNBB. E aí vem a segunda parte da pergunta que eu fiz agora. A eleição de Dom Teodoro para o ecumenismo fortalece o Regional Norte 2? É claro. Só que as eleições na CNBB não são feitas porque alguém é do Regional Norte 2, Norte 1, Noroeste ou Sul 1, 2, daí por diante. Não. Dom Teodoro tem uma formação teológica e uma especialização, um mestrado, exatamente no campo do ecumenismo. Então, nós bispos refletimos e vimos a importância de que ele coordene esta comissão justamente pela competência e experiência que tem. Agora, vai dizer, fortalece o Regional Norte 2? É claro, porque nós temos na Comissão Episcopal de Pastoral um bispo nosso, que foi auxiliar de Belém, hoje é bispo de Ponta de Pedras. Então, nós temos a alegria de que o seu nome faça parte dessa comissão pastoral. Porque as pessoas às vezes se enganam, né? Nós temos uma comissão de pastoral para a família, outra para a catequese, outra para a parte bíblica, outra para o ecumenismo, outra para a dimensão da caridade, outra para a liturgia. Então, são várias comissões, além das comissões especiais. Eu até agora fazia parte da Comissão Episcopal para os textos litúrgicos, de tradução dos textos do latim para o português. Agora, certamente, deve-se constituir uma outra comissão. Pode ser que me coloquem de novo, mas isso não está escrito de jeito nenhum, porque eu já estou há muito tempo nessa comissão dos textos litúrgicos. Então, nós trabalhamos todos esses assuntos. Se você pensar a importância que se dá à vida de oração, eu estou há tantos anos trabalhando na tradução do missal. Como a igreja é séria. Várias vezes nós dissemos uns para os outros, os bispos da comissão, precisamos ter muita atenção, porque se não traduzirmos bem o latim, nós podemos colocar uma heresia, um erro teológico, um erro doutrinal numa oração. E nunca fizemos nada desse erro, exatamente porque levamos a sério o que a igreja nos pede. Então, esses foram assuntos que nós trabalhamos durante a Assembleia dos Bispos. Marcos Alexandre, de Belém. Existe um memorial na Arquidiocese que guarda o patrimônio e a tradição da Igreja de Belém? É claro, nós temos um departamento de patrimônio da Arquidiocese, nós temos um museu de arte sacra, nós temos o cabido metropolitano, os cônegos, que são encarregados da parte de arte sacra, da parte de responsabilidade por toda a memória histórica da nossa arquidiocese. Então, todas essas coisas, é claro que a gente tem tudo isso muito bem guardado, com muita seriedade, com muita dignidade. É claro, queremos guardar e conservar tudo que é a memória
da nossa Arquidiocese de Belém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, para a vivência deste final de semana, desce sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.